Olá, meus amigos de jornada, como é que vocês estão? Hoje a gente vai estudar um texto que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31. É um texto escatológico, né? Um texto que Jesus fala sobre o fim dos tempos, e é um texto que, de certa forma, ele tem uma interpretação que algumas pessoas interpretam de forma errada. E vamos ler. Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei virá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como um estrangeiro e te acolhemos, ou necessidade de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-vos a verdade, o que vocês fizeram a alguns de meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto as pessoas interpretam como eu vou ganhar salvação se eu fizer, se eu ajudar alguém. Eu vou ganhar salvação se eu fizer caridade, se eu ajudar os pobres, se eu visitar os enfermos, os presos. Jesus não estava dizendo isso. Né? Jesus estava simplesmente mostrando que a atitude das pessoas que são salvas é essa. Ele não estava dizendo que agora seria a recompensa para essas pessoas. Ao contrário. As pessoas, por causa do conhecimento, por causa de conhecer Jesus, elas faziam essas coisas boas, essas boas ações. Aqui ele não fala sobre salvação pelas obras. Ele não fala nada disso. A salvação sempre vai ser pela graça de Deus, mas as obras acompanham a salvação. A gente pode ver esse trecho melhor em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É bem parecido com o que ele estava falando em Mateus 25. Deus preparou obras para praticarmos. Então, se a gente faz boas obras é porque Deus já tinha preparado elas para fazermos. Mas se eu me nego a praticar as boas obras, simplesmente eu estou negando a salvação, a graça de Deus na minha vida. Graça gera graça. Se eu conheço a graça de Deus para a minha vida, eu vou querer compartilhá-la com outras pessoas, porque Deus me fez para boas obras.